Queridos, antes de mais nada, eu quero lembrar os irmãos que a nossa conferência está chegando, né? Mês de outubro, 17 a 20 de outubro. É uma quinta-feira, o dia 17. Então, 17, 18 e 19, que serão uma quinta, sexta e sábado, à noite, 19h30. E dia 20, domingo pela manhã, 9 horas até o meio-dia, dia 21, o encerramento. Na ocasião, nós vamos tratar acerca da segunda epístola de Paulo a Timóteo, uma epístola necessária para esses nossos dias, né? Vamos falar sobre o tempo de apostasia, sobre o remédio contra a apostasia, e vai ser então dias de muita bênção, ou muitas bênçãos que Deus vai nos trazer, no sentido de reavivar o nosso coração, o nosso espírito, num tempo em que o amor de muitos se esfriaria, ou que o amor de muitos está se esfriando. E é possível ver isso, verificar que os tempos que nós vivemos são tempos muito difíceis, né? Então, eu quero que os irmãos orem por essa conferência. Vamos orar para que Deus nos conceda a palavra, revelação, reavivamento. Orar para que muitas pessoas venham. Eu queria que os irmãos se empenhassem nisso, no sentido de orar pela conferência, no sentido de os irmãos assentarem no coração o desejo de participarem da conferência, não somente o desejo, mas efetivar esse desejo em ação, vindo os 4 dias da conferência, e propor no coração trazer alguém. Queridos, nós temos que nos lembrar da parábola do rico e Lázaro, né? Lembram? Lá em Lucas capítulo 16, isso fala de um rico que se assentava a uma mesa muito farta, e ele se regalava todo dia de tanta riqueza que ele tinha à mesa, e fala de um Lázaro que estava à porta daquele rico, mendigando o pão, e o rico não dava, e os cães lambiam as úlceras, né? Quando Cristo conta aquela parábola, se os irmãos observarem bem, ela é uma quinta parábola de uma série de 5. Tem a parábola da ovelha perdida no capítulo 15, a dracma perdida no capítulo 15, e a parábola dos 2 filhos, no capítulo, que chama a parábola do filho pródigo, mais conhecida, ainda no capítulo 15. Ou seja, 3 parábolas para falar do homem perdido, da condição do homem criado por Deus, que se perdeu. Mas logo, a 4ª parábola fala a parábola do administrador infiel. Qual é a relação que existe das 3 primeiras parábolas com a parábola do administrador infiel? É que aquele administrador é colocado como mordomo de um senhor. Em outras palavras, se você fizer a conexão, se diz que aquele mordomo deveria administrar com honestidade a riqueza do seu senhor, em benefício do próprio senhor. No caso, espiritualmente falando, fala ali do povo de Israel, enquanto aqueles que deveriam estar trabalhando para o reino de Deus, no sentido de resgatar aqueles que se perderam, ovelha, dracma e os filhos perdidos. Vocês entendem? E é dito que ele administrou infiel porque ele não administrou de maneira coerente. E aí vem a 5ª parábola, que é a parábola do rico e Lázaro, para ilustrar como é possível que nós não administremos bem tais riquezas. A mesa farta fala de toda a riqueza espiritual de revelações que Deus deu. Então, hoje, nós somos aquele homem rico. A mesa farta é a mesa das riquezas do Evangelho, das revelações, tudo aquilo que Deus nos deu. Mas aos Lázaros, que precisam comer desta comida, que nós devemos convidar à mesa, se assentar conosco e repartir o pão, mas é dito que o rico não lhes dava. Não é isso mesmo? Ou seja, é possível que hoje, na atual circunstância, nós do De Volta à Palavra sejamos esses ricos. E há outros ministérios também com riquezas semelhantes, né?
Mas, de uma maneira geral, o cristianismo está numa pobreza, numa miséria. Está como Lázaro, cheio de chagas. Eu não me refiro ao cristianismo enquanto instituição, mas pessoas. E será que nós estamos cumprindo o nosso papel de mordomos? Ou aqueles que receberam tantas riquezas, entendendo que as riquezas são para serem compartilhadas? Temos que pensar isso. Então, às vezes você não... pastor, mas eu não tenho muita habilidade para explicar temas tão difíceis, tão complexos. Às vezes eu entendo, mas tenho dificuldade de transmitir. Ora, mas se você convida alguém, se você traz alguém, você está levando essa pessoa para se alimentar. Vocês entendem? Então, vamos nos empenhar. É preciso nós vencermos um espírito muito característico desta era, que é o espírito do comodismo. E muitas coisas colaboram para o comodismo. Por exemplo, a era tecnológica que a gente vive, tudo é muito fácil. Vivemos num tempo de muita facilidade. Isso nos torna preguiçosos. Hoje em dia você assiste televisão com o controle na sua mão. Nem mesmo ligar o aparelho você precisa se levantar. Mudar o canal você precisa se levantar. O carro, muitas vezes, tem a trava elétrica, o vidro elétrico, tudo para facilitar nossas vidas. Então, essas facilidades todas nos tornam pessoas indulgentes, nos tornam pessoas negligentes, pessoas preguiçosas. Então, assim, muito eu me preocupo com a abundância de alimento que nós recebemos em relação à nossa reação a esta palavra. Nós deveríamos estar pulando, saltitando de alegria, de entusiasmo, de desejo de compartilhar essa palavra, porque vivemos no tempo do cumprimento do que diz o profeta Oséias, né? Quando diz que muitos sairiam de norte a sul, de leste a oeste, em busca de pão, mas não encontraria. Não de alimento físico, como diz o texto, mas de sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Esse período que Oséias profetiza se cumpriu primeiro no período ali intertestamentário, depois do último profeta Malaquias, tem um período de silêncio, portanto de fome da palavra de Deus. Se cumpre ali numa primeira instância e se cumpre novamente nos últimos dias. Isso porque tanto os dias que precederam a primeira vinda de Cristo, quanto os dias que precederão a segunda vinda de Cristo, ambos os tempos são os últimos dias. São dois cumes escatológicos. Com a primeira vinda de Cristo se dá ali a plenitude do tempo. Com a segunda vinda se dá a plenitude dos tempos. Então, essas profecias de fim de tempo se cumprem sempre em duas instâncias. Se cumpre lá atrás e se cumpre aqui na frente. Então, nós precisamos ter uma reação positiva. Nós precisamos ser pessoas mais proativas, no sentido de, se eu creio na palavra, e se essa palavra tem me ajudado, eu preciso, então, me esforçar. É um esforço que nós devemos fazer. Não podemos falar assim, não, eu estou bem, estou me alimentando, vou à conferência. Ora, mas eu tenho certeza que cada um de nós conhece alguém, que seja uma pessoa que cada um de nós trouxermos para se alimentar, será uma grande bênção. Que seja uma pessoa, mas que você fale assim, eu vou orar para Deus colocar no meu coração alguém por quem eu vou orar e na ocasião convidar, ir à casa, trazê-la. Se você apenas mandar um convite, a pessoa terá todos os motivos do mundo para não vir. Agora, se você se esforçar, eu vou à sua casa, eu te busco e te trago, você vai minimizando os problemas e as dificuldades que a pessoa possa ter. Então, vamos fazer isso. Vai ser uma grande conferência, vai ser uma conferência menos informativa e uma conferência mais de reavivamento, mais de posicionamento. Como Paulo diz a Timóteo, ao jovem tímido Timóteo, reaviva o dom que há em ti, porque Deus não nos deu espírito de covardia, nem de temor, mas de poder e outra coisa mais. Tá bom, queridos? Fica aí meu encorajamento
para essa conferência nossa. Leitura do livro A Dracma Perdida, página 185, capítulo 28. Estamos já nos encaminhando para o fim deste livro. Acredito que na semana que vem, no mais tardar na outra, se encerra a leitura, porque nós temos apenas aí, digamos, umas 12 páginas para encerrar o livro. Querido, esse livro ele nasceu num período muito importante do nosso ministério. Falei isso aqui na primeira mensagem da leitura desse livro. Esse livro nasceu num momento de transição do nosso ministério. De tempo em tempo, Deus nos faz passar por transições. A transição, ela é sempre necessária e ela é imprescindível para quem está caminhando. Eu costumo dizer que a pessoa, ela só pode estar em 3 condições. Ou ela está num retrocesso, e há pessoas que estão retrocedendo de uma visão razoável e piorando a sua situação, porque vai se deixando ser moldado por este mundo. Ou ela está estagnada, sem se movimentar quanto à visão, quanto à fé, quanto à experiência espiritual, ou ela está avançando. Se ela está retrocedendo, aí não temos nada a dizer sobre esse assunto, porque é muito negativo, né? Se ela está estagnada, certamente ela está fossilizada. Para o homem se fossilizar é muito fácil. Basta ele se enganar e se considerar, portanto, alguém acabado. Ele achar que a visão que ele tem é uma visão completa e acabada. Ele achar que a experiência que se pode ter de tal visão já está consumada, já experimentou de tudo. E, portanto, ele fica parado, engessado, estagnado. Ele vira um fóssil espiritual. E, portanto, essa pessoa não vai passar por transições, porque ele está parado. Mas, para aqueles que estão progredindo, estão avançando, estão em movimento positivo em direção à meta, em direção ao alvo, ainda que a passos não tão largos, mas num caminhar razoável, essa pessoa fatalmente vai passar por transformações, vai passar por travessias, para usar uma palavra bíblica, lá de Gênesis capítulo 28, da experiência de Jacó, ou uma palavra da literatura profana, usando o termo de Guimarães Rosa no seu livro Grande Sertão Veredas, né? Bem, mas a travessia é importante, porque a cada travessia, cada vez que você passa por uma transição, você está cada vez mais próximo do alvo. Paulo nos orientou dizendo que devemos nós avançar em direção ao alvo, portanto, está sempre em movimento. E ele ensina que nós devemos deixar para trás as coisas, né, que se passam, no sentido de não ficarmos vivendo meras experiências do passado, experiências religiosas, conceitos religiosos, mas devemos nós avançar para as coisas que diante de nós estão. E esse texto de Filipenses, né, em Filipenses, que Paulo fala de avançar para o alvo, se você pegar Filipenses 3, do 5 em diante, Paulo está se referindo exatamente a você abandonar marcos religiosos antigos. Ele diz, olha, eu era, como diz, eu fui circuncidado ao 8º dia, que é um bem precioso para o judaísmo. Ele vai dizendo que ele era fariseu da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, quanto à lei fariseu, perseguidor da igreja. Ele tinha uma série de qualificações que no plano da religião judaica era o topo da ascese espiritual. Ele diz, mas tudo isso eu deixei para trás, ficou como perda por causa da sublimidade. Ou seja, na nossa carreira espiritual, nós já fomos, quem sabe, um antirreligioso, talvez um não religioso, talvez um religioso como Saulo de Tarso, mas temos que avançar
para experiências profundas. Então esse livro nasceu em momentos de transição ministerial. Qual foi essa transição? Foi a transição de uma visão, embora correta em termos conceituais, foi de uma visão meramente tecnicista, uma visão técnica, uma visão manufaturada, uma visão meramente conceitual, uma visão, para usar um termo mais prático, teológica, para uma visão orgânica da verdade. Então esse livro, inclusive, ele sinaliza essa transição quando nós deixamos de escrever livros, por exemplo, na forma de argumentos, deixamos de escrever livros argumentativos para escrevermos drama. Aqui nós temos um drama, um homem na sua experiência existencial, experimentando profundas mudanças no seu corpo físico, na sua alma e no seu espírito. Você vai me perguntar, mas pastor, por que agora você escreve deste modo? Você agora quer escrever literatura? Essa é a grande questão, é a grande sacada. Ou seja, nós aqui nesse livro apresentamos verdades bíblicas acontecendo dentro do homem, mostrando o pecado não enquanto um mero ato, como quem pega uma água ou uma bebida qualquer e bebe, né? Mostrando o pecado como um acontecimento, como algo que vai sendo gerado na alma, que implica uma profunda experiência orgânica, ontológica do ser. Então todas as verdades bíblicas, elas precisam de serem vistas como um acontecimento orgânico dentro do homem. Se todos os homens da terra fossem tirados, ficasse apenas esse plano infra-humano aqui embaixo, nada aconteceria, não teria nenhum problema de ordem do pecado. E ainda que você colocasse um único homem isolado numa ilha, lá estaria o pecado a todo vapor acontecendo, embora não tivesse cigarros, não tivesse bebida alcoólica, não tivesse músicas de nenhuma natureza secular, não tivesse televisão, não tivesse pornografias ou a indústria pornográfica, embora não tivesse nada disso, somente ali ele provaria e experimentaria o pecado agindo na sua alma. Semelhantemente, é a salvação de Deus. Do mesmo modo que o pecado é algo orgânico, a salvação também é orgânica. A grande prova de que a salvação é orgânica é que Deus enviou um primeiro homem a fim de experimentá-la enquanto humanidade. Conforme diz o livro de Hebreus, ele envia o seu filho, o Logos, mas ele não envia como um espírito, como um anjo, mero mensageiro, mas o verbo se encarna. Por que ele se encarna? Ele se faz homem para provar na carne, participante de carne e sangue, provar na carne, nos músculos, nos nervos, no coração, provar a tentação que todos nós passamos, para que ele pudesse, enquanto homem, construir um caminho de uma consciência divina. Por isso que ele é chamado em Hebreus de o autor da nossa salvação, ou como se pode ler literalmente, o pioneiro. Pioneiro é aquele que vai primeiro, que desbrava, que abre o caminho. Por isso que em Hebreus também diz que um novo caminho foi aberto. Mas não foi um caminho pavimentado, escrevendo um novo livro. Vou dar para vocês uma Bíblia neotestamentária. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia neotestamentária, que é o Novo Testamento, surgiu, sim, por orientação divina, lógico, mas o próprio Cristo não escreveu nenhuma palavra. E os evangelhos surgiram como um testemunho, as epístolas como cartas de orientação e de correção no âmbito do entendimento e da visão. Mas acontece que o próprio Cristo, ele abriu esse caminho pelo seu próprio sangue, a sua própria carne. Isso é orgânico. Então, é preciso, portanto, que todos os homens, e por que não falar de todos os crentes, num sentido mais específico,
precisam, mais cedo ou mais tarde, abandonar os dogmas para compreenderem a palavra teológica da verdade. E então saírem da palavra teológica e entrarem para a palavra orgânica, para a palavra espírito. Como Cristo disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Então é preciso alcançar este nível. E não direi que não há outros níveis superiores a esse, mas o Senhor só nos mostrou até então este ponto, não é? De todo modo, este livro, ele encarna as experiências espirituais ou os conceitos espirituais da queda e da redenção são encarnados na experiência aqui deste cego, que vive uma experiência, um drama de verdadeira conversão. Por isso que nós estamos procurando ao máximo compreender o que é o espírito da queda e o que é o espírito de redenção. Somente quando se entende o que é o espírito da queda e o que é o espírito de redenção, é que efetivamente nós começamos a compreender o que está acontecendo conosco. Tudo muda a partir do momento em que você não mais se sente um crente que se senta num banco ou numa cadeira de um local de reuniões de uma igreja, mas quando você se sente vivo no drama da experiência humana entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento, entre a vida e a morte, entre a carne e o espírito, entre Deus e o diabo. Não sei se eu falei na ordem correta, posso ter alterado, mas essas dicotomias, carne e espírito, quando Paulo diz andai no espírito e não satisfareis a conquista da carne, são as coisas mais reais que tem. E às vezes nós só nos lembramos disso quando nós ouvimos uma mensagem ou lemos o texto bíblico, mas é um fato. As duas árvores míticas do jardim são realidades dentro de nós. O bem ou o mal são realidades, no sentido da experiência. São coisas das quais nós não podemos nos livrar, no sentido assim, não, eu não sei o que significa isso, eu não sei o que é isso. Por mais que alguém não compreenda conceitualmente, ela vive o drama da experiência humana das duas árvores do jardim. Então é preciso que nós entendamos essas verdades. Aqui na página 185, capítulo 28, intitula-se assim, a mensagem da cruz. Infelizmente, quando se fala em mensagem da cruz, e talvez aquela canção da harpa cristã que nós cantamos, talvez ela diga de fato o que é a mensagem da cruz, né? Mas a maioria das vezes que se fala de mensagem da cruz, se entende como o anúncio ou a mera profissão do fato de que Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E será que a mensagem da cruz é apenas esse falar, esse anunciar um fato histórico que ocorreu há 2000 anos? Quando diz, sim, eu amo a mensagem da cruz. Será que nós amamos a mensagem da cruz? A cruz é para destruição. A cruz é um instrumento de destruição. Mas não é a cruz artefato de madeira, físico. Aquela cruz que Cristo levou, e Cristo levou sim, no tempo, no espaço, na história, uma cruz física. Mas aquela cruz física, ela é uma exteriorização para o homem do morrer, do destruir, um acontecimento dentro do Cristo. Alguém fala, mais, destruiu quem? Jesus? Ora, ele próprio disse, se alguém quiser vir após mim, e aqui está a mensagem da cruz claramente demonstrada, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, ele disse, eu estou indo para Jerusalém. Para eu ir para Jerusalém, eu preciso negar a mim mesmo. Porque tudo o que o homem, eu falo de homem, quer é se livrar de qualquer espécie de sofrimento.
Nós não queremos nenhuma espécie de sofrimento. E eu não me refiro ao sofrimento causado pelos nossos erros, ainda que eles possam fazer parte. Porque o maior e grande sofrimento é o sofrimento heróico, e não o sofrimento que cabe a você por um erro que você cometeu. O sofrimento heróico é aquele que você toma posse, se apropria de um prejuízo, de uma perda, de uma dor, sem que você mereça, ou sem que você tenha causado. É quando você sofre sem causa. É quando você, sofrendo uma injúria, você não reivindica a justiça. Você sofre como quem nega a você próprio aquilo que lhe é de direito. Então Cristo negou-se a si mesmo, Cristo tomou a sua cruz e foi a Jerusalém. Ele disse: se vocês quiserem vir após mim, negue-se semelhantemente, tome também a sua cruz, cada qual com a sua, e siga-me. Como ele disse em outro lugar, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, no caso, a mensagem da cruz fala dessa destruição do ego, da destruição daquilo que nós somos em constituição. É quando você abre mão voluntariamente de tudo que diz respeito a você, movido pelo amor e não por qualquer outra coisa, para então servir a Deus e aos homens. Isso porque vivemos num tempo, a gente vive num Estado democrático de direito, em que as leis humanas acabam nos colocando num trilho de comportamento, um trilho comportamental, em que às vezes nós parecemos pessoas boas. Porque você fala: não, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certinho. Mas talvez nós estejamos meramente condicionados às leis humanas. Primeiro, nós não fazíamos as coisas como deveríamos fazer. Nós éramos, como que diz, maus nos pensamentos. Aí tem que vir uma lei rigorosa, de ameaça, de coerção, para que você, com medo, não faça aquele mal que você poderia fazê-lo. Sim ou não? Aí você deixa de fazer em razão de uma lei. Com o costume, você se condiciona, e não tendo mais medo da lei, porque você já não pratica, você não pratica não pelo amor, mas por um condicionamento meramente externo, que a todo momento diz: cuidado, você pode ser preso, cuidado, você pode pagar uma multa. Agora, quando você é voluntário na decisão de amar, quando você diz: olha, eu quero amar a Deus e amar ao meu semelhante, e é movido pelo amor que eu vou então servir a Deus e aos homens, você certamente sofrerá, mas é o sofrimento mais glorioso que existe. É o sofrimento que traz gozo, alegria, traz satisfação. Então, vamos à mensagem da cruz. Começando a ler. É necessário, Drusus e Simon, continuou Ioannes, que se compreenda a verdade envolvida nestes fatos. Quais fatos? O Cristo crucificado, que estava pendurado à cruz diante deles, e possivelmente outros fatos narrados pelo próprio Ioannes. O diabo, o pai da mentira, desde o princípio tem enganado a muitos com os seus sofismas. Sua arte de iludir consiste em misturar a verdade ao engano, gerando uma simbiose muitas vezes difícil de dissolver. O engano é a principal arma com a qual Satanás alicia anjos e homens, arregimentando-os para constituírem o seu exército contra o Criador. Então Ioannes começa
advertindo contra o engano, e sobretudo contra o engano que vem mascarado de verdade, que são os sofismas, aquela simbiose, uma mistura tão bem feita e bem articulada, que não poucas pessoas acabam acreditando naquilo. E nós já temos a deficiência cultural de que nós costumamos entender aquilo que nós já entendemos, como podemos colocar, que nós entendemos aquilo que já entendemos sutilmente por meio de toda uma tradição e uma educação que nós temos recebido. Por exemplo, uma pessoa vai ler um texto bíblico, imagine, qual é a tendência que ela tem? De entender o texto a partir daquilo que ela já entende da vida, daquilo que ela já ouviu, daquilo que ela passou a vida toda ouvindo. Então imagine você que num texto, por exemplo, como aquele de Mateus capítulo 24, ou Lucas capítulo 17, em que Jesus fala assim, que nós devemos ficar atentos, porque os dias da vinda do Filho do Homem serão como os dias de Noé e como os dias de Ló. Ele adverte: estarão dois numa cama, um será tomado e o outro deixado. Aí imagine que a pessoa passou a vida inteira ouvindo dizer que Deus vai arrebatar uns para os céus e vai deixar os outros aqui na amargura. Não foi assim, Andresa, que você passou a vida inteira ouvindo na Assembleia de Deus? Que Deus vai arrebatar você, sua mãe, seu pai, seus vizinhos, não, porque tem aquele som alto lá, aqueles funk que eles ouvem lá, vão ficar tudo. Mas que a sua tia, seu tio, todo o povo daquela mesma... Não é, Pedrão, você também? Se não desviar, tem esse detalhe, né? Então, a pessoa passou a vida inteira ouvindo que uns vão ser arrebatados, outros ficarão. No momento que ela lê esse texto, um será tomado e deixado o outro, qual é a interpretação que vem imediatamente? Olha, o que foi tomado foi arrebatado, o que ficou se deu mal. Mas não é assim que... Por que vem logo, por que parece razoável essa interpretação? Ora, porque isso já é natural dentro de nós. Ouvimos tanto, por tantas vozes, que não nos parece outra coisa diferente. Aí você pega o texto de Mateus 24, ou que seja de Lucas 17, e vai lendo devagarzinho, lá de cima. E Jesus vai dizer assim: olha, vocês devem saber que para entender os dias do Filho do Homem, entender o processo, os acontecimentos, vocês devem olhar para um paradigma. Olhem para o tempo de Noé. Olhando para o tempo de Noé, vocês entenderão esses últimos dias. Olhando para o tempo de Ló, vocês entenderão esses dias. Ele vai dizer: como é que foi então, Jesus, os tempos de Noé? Ele fala: o povo comia, bebia, casava, davam-se em casamento. Ou seja, o povo vivia para si, embora sejam todas coisas positivas, mas se tornam negativas quando as pessoas passam a viver como se fossem meros animais, para comer, beber e procriar. Quando as pessoas perderam a noção de espiritualidade, não se veem como seres espirituais, mas querem apenas comer, beber, se casar, gerar filho, edificar, plantar, ganhar dinheiro. A vida se reduziu a uma mera experiência terrena, humana, material. Eles não têm olhos para Deus, olhos para cima. Eles não são sensíveis mais ao fato de que Deus criou o homem espírito, alma e corpo. Por isso já não buscam mais a Deus. Por isso que Noé estava lá gritando, esgoelando, rouco, e ninguém dava a mínima para ele. Ou seja, num tempo de um juízo iminente, o povo estava totalmente indiferente. Perfeito? Então, Jesus está dizendo sobre quem? Sobre salvação
Ou melhor, ele está falando sobre aqueles que serão salvos ou aqueles que estão prestes a serem destruídos? Como foi nos dias de Noé? 2 pontos. O que diz o texto? Noé orava, Noé jejuava, Noé congregava. Está escrito isso lá? Ele aborda o aspecto positivo ou negativo? Como foi nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E até o dia que Noé entrou na arca, e o que aconteceu? Veio o dilúvio e levou a todos. Quem aqui foi levado, pereceu. Quem aqui foi tomado pelo juízo, é que pereceu. Não é tomado para as alturas. Por isso que é dito que um será tomado, o juízo vai arrebatar, o juízo vai destruir. O dilúvio, ou o juízo, é como um dilúvio, uma avalanche de destruição, levando a muitos. O mesmo no tempo de Ló, veio o fogo do céu e lambeu a terra, levou, varreu, destruiu. Por isso que o texto em Lucas conclui dizendo: onde estiverem os corpos, aí se ajuntarão os abutres, porque a destruição será grande. Pastor, na minha Bíblia diz onde estiver o corpo. Na minha também diz o corpo. Na Bíblia, a linguagem de hoje diz os corpos, né? E o grego deixa a possibilidade de diversa interpretação, corpo ou corpos, plural ou singular. Mas o fato é que esse texto, esse fragmento, onde estiver o corpo, ali se juntarão os abutres, não faria nenhum outro sentido dentro desse contexto, que é um contexto em que virá o dilúvio, varrerá, destruindo a muitos, e os corpos ficarão jogados, lançados, e os abutres comerão. Lógico que esse é um ditado popular da época, muito comum para falar de destruição. Bem, de todo modo, eu quero dizer que esse exemplo, né, apenas um exemplo que eu dei, quando a pessoa está condicionada a compreender algo a partir dos pressupostos que ela já recebeu ao longo de toda a sua vida. Por isso que o engano é fácil de se assimilar, porque ele vem, é uma mentira, só que vai pegando textos bíblicos para justificar. E aqui eu não estou falando de arrebatamento, não. Eu citei o texto de Mateus para ilustrar como que facilmente nós aceitamos um sentido de algo que não é aquele sentido pelo costume, ou seja, nós compreendemos o texto na leitura a partir de uma compreensão latente que já está em nós em razão da cultura que nós recebemos, a nossa formação religiosa de todo o tempo. Então, quando a verdade vem, a verdade gera um espanto em nós. Um espanto. Por que um espanto? Porque é algo assim que você nunca ouviu. Você acha estranho. Esse assunto está muito estranho para mim. Ora, mas por que estranho? Porque o assunto é estranho em si mesmo? Ou porque nós ouvimos doutrinas várias e estranhas ao longo de toda a nossa vida? Então temos que tomar um cuidado imenso com os dogmas, com o engano, com os sofismas. Aqui Ioannes ele começa advertindo, dizendo que a maior arma do inimigo é o engano, sobretudo quando o engano vem transvestido de verdade, que é o sofisma. Continua na leitura. O Eterno elaborou um plano mediante o qual o seu caráter e o do maligno seriam revelados ao universo. Aqui é importante que os irmãos reconstruam a ideia rapidamente. Lá no proto, no início, no arquê do tempo, quando nós temos a primeira rebelião, que é a rebelião de Lúcifer. Como se deu tal rebelião? Ora, no coração. Primeiramente, um sentimento de vitimismo, um vitimismo sem razão, sobretudo quando ele se sente preterido, porque Deus haveria de criar um ser que seria semelhante ao Altíssimo e falar, não, eu que tenho que ser, como nós já lemos aqui
em capítulos anteriores, Lúcifer até que poderia aceitar ser abaixo de Deus, sem problema nenhum, desde que ele fosse o maior da criação. Eu estou abaixo de Deus, mas estou acima da criação toda. Quando então se ventila a ideia de um ser que, não sendo Deus, estaria, portanto, abaixo de Deus, mas estaria acima de Lúcifer, e Lúcifer entendeu que tanto ele quanto toda a primeira criação estaria a serviço deste homem, como a própria Escritura diz que os anjos são ministros a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Entenda a salvação como o cumprimento final do propósito para o qual o homem foi criado, porque a salvação, quando o homem alcançá-la, ele alcançou, portanto, o lugar para o qual ele fora destinado. Entenderam? Então, quando Lúcifer entende que ele é um servo, ele não quer ser servo. O espírito luciférico não quer servir. Aí começa todo o problema. Começa uma revolta contra Deus, começa uma ojeriza contra Deus, chega a ser um ódio contra Deus, chega a ser agora uma cisão no reino de Deus, uma rebelião frontal a Deus, e isso não seria possível senão pela via do engano, mentira. Satanás mentiu acerca do caráter de Deus, e Satanás vive até hoje a mentir acerca do caráter de Deus, como que fazendo uma caricatura deformada de Deus. Porque se fosse fazer uma caricatura de Deus, no sentido mais literal, ele teria que realçar os pontos evidentes, ou mais evidentes de Deus, mas ele começa a distorcer essa imagem divina. Por isso que ele é o pai da mentira. Ele é aquele que começa a mentir. Lá em Ezequiel é falado que ele, na multiplicação do seu comércio, ou seja, a mentira de Lúcifer se deu num jogo de interesses, em detrimento a algo. É Lúcifer vendendo a si mesmo como um produto, em detrimento de Deus enquanto outro produto. Entenda numa linguagem comercial. É quando começa a difamar a Deus e a promover os seus verdadeiros intentos, ocultos, todavia, ocultos numa suposta bondade, num suposto amor, numa suposta justiça. Deus se tornou mal aos olhos da criação, e Lúcifer se saiu pelo salvador da pátria. Lembram do canto de rebelião do livro? Como ele dizia claramente que ele, no silêncio, ouviu o cicio de um conluio. Eu não vou saber reproduzir, quando 3 vozes ciciando planejavam contra nós, algo nesse sentido. De todo modo, acontece então que o caráter de Deus, no sentido da apresentação, não orgânico, foi maculado. Jesus ensina a orar dizendo: santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é exatamente fazer isso, é limpar o coração e a consciência de todos os enganos que colocaram sobre Deus, ou que falaram contra Deus, e que conferiu a Deus uma imagem equivocada, porque o nome se refere à pessoa. Então Deus tem que ser santificado nas mentes, nas consciências e nos corações. Então, agora imagine você que Deus tinha que resolver esse problema. E eu imagino que ele poderia fazer mais ou menos assim: desse um jeito, né, de reunir ou de abrir todos os ouvidos onde estivessem seres inteligentes, convocar para uma grande reunião, colocaria Lúcifer sentado, quietinho aí, e eu agora vou fazer a minha prédica, farei a minha defesa e a minha acusação. E o diabo não poderia falar nada, porque ele não tem direito de falar nada, tem? Não tem direito de falar nada. Então Deus iria falar tudo o que ele era: amor, justiça, graça, misericórdia, bondade, clemência, perdão, amor e tudo mais. E depois expor: olha, esse camarada aqui é assim, 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 e demonstrar, e de repente até
expô-lo de um modo que todos ficassem convencidos de que o Lúcifer é diabo, é Satanás, e que Deus é santo, justo e bom. Mas será que isso resolveria? Olha como Deus é orgânico. Olha como nós somos orgânicos. É um fato, né? Até uma tautologia querer falar que somos orgânicos, como se não fôssemos, né? Mas o difícil é a pessoa perceber isso. Ou seja, nenhuma reunião resolveria o problema, nenhum juízo, julgamento resolveria o problema. Mas Deus falou assim: não, peraí, eu tenho um plano. Qual é o meu plano? Eu vou entrar na história. Isso por quê? Porque Lúcifer também está numa história. Mas Deus é transcendente. A divindade é transcendente. Fala, não, eu vou me fazer criatura. Eu vou participar da história dos homens. E eu vou entrar no mundo espiritual como criatura. E aí vai haver o grande drama dos séculos. E o universo vai ver, na experiência orgânica dos fatos, quem é Lúcifer. Eu não preciso falar o que ele é. Ele vai demonstrar o que ele é. Seria mais ou menos aquele ditado que diz que nada melhor que um dia atrás do outro. O tempo revela todas as coisas. Uma coisa que nós devemos aprender é a silenciar-se, ou silenciar-nos. Por quê? Porque Deus e o tempo há de nos justificar. Então talvez alguém pense ou diga coisas horríveis de você. Até porque não adianta você se defender, falar que quanto mais você fala, pior fica. É ou não é? Então deixa o tempo. O tempo há de dar conta de todas as coisas. No final tudo é revelado. Tudo o que está oculto um dia vem à luz. Nada fica oculto para sempre. Nada. Até mesmo aquilo que parece tão bondoso, não sendo, no final vem à luz. Então diz assim, olha, o Eterno elaborou um plano mediante o qual o seu caráter e o caráter do maligno seriam revelados ao universo. Desde a queda, Deus permitiu que o acusador intentasse com violência contra ele. Deus permitiu. Deixa quieto, deixa tranquilo. O diabo falou, fez, aconteceu, aprontou, e Deus em silêncio. E Deus aguardando. Página 186. Quando todos vissem o perverso, ou indo de encontro ao Cordeiro mudo de Deus, que em amor se entregaria voluntariamente, sem ao menos lhe proferir palavra alguma de maldição, o caráter mau do diabo seria então manifestado, ao mesmo tempo em que o coração de Deus se revelaria cabalmente, declarando que Deus é amor. Olha que ideia maravilhosa de Deus. Como que dissesse, vamos aguardar. O diabo fez, falou tudo o que tinha que falar. E como que Deus dissesse, nós temos um encontro. Temos um encontro na história. Nós vamos nos encontrar. Tudo o que o diabo queria era esse encontro. Ele queria ferir a Deus. Até porque o que um ser mau, um coração mau, mais deseja contra o outro é ferir. Aquele desejo de vingança, aquele desejo de vitória, aquele desejo de, lançar sobre o outro toda a sua ira, todo o seu ódio, toda a sua raiva. E tudo que o diabo mais queria, e ele pensava que seria assim, é que neste encontro, Jesus não suportaria a pressão e reagiria contra ele. Tudo o que ele queria, ainda que fosse uma palavra de maldição lançada de Cristo contra ele, já seria um fundamento para o diabo declarar, olha aí, está vendo? Eu não disse para vocês? Está aí a prova.
Olha as palavras, a boca dele cheia de maldição. E ainda por cima diz que é amor. Não seria uma ótima oportunidade? Por isso que o momento histórico da morte de Cristo, ele foi marcado por uma série sucessiva de golpes e de agressões, não somente no âmbito físico, mas sobretudo no âmbito psicológico. Vamos desestabilizá-lo. Cospe na cara dele. Imagina. Aí era a hora que, para vir aquela raiva, aquela coisa, dá um golpe na cabeça dele. Vamos zombar dele. Coloca uma coroa de espinho para dizer que ele é rei. Vamos chamá-lo de rei. Não pensa que é um ato sem significado. Se colocarem uma coroa de espinho na minha cabeça, não dá nada. É só os cravos que vão penetrar meu crânio e não vai dar nada. Agora, falar para o rei, porque ele é o rei, ou não é o rei? O diabo sabia disso. Falar para o ungido, como diz um salmo de número 2, eu estabeleci o meu ungido por rei sobre todas as nações. Falar para o rei, você é rei, precisa de uma coroa, e escarnecer do fato de ele ser rei. Esse é o grande problema, é o grande drama da crucificação. É colocar um manto sobre o seu dorso, sobre os seus ombros, e pegar uma cana velha, um cabo de vassoura velho, e falar assim, esse aqui é o teu cetro, e começarem a se inclinar em zombaria, em escárnios carnavalescos diante dele, para extrair um suspiro de raiva, de ódio. Ainda que fosse uma lágrima, se fosse de ódio ou de raiva, o diabo estaria satisfeito, feliz, porque teria um fundamento, uma base. Aí quando não tinha mais o que fazer, porque tentaram quando esgotaram todos os recursos, falaram, tira a roupa dele, porque ninguém nu, zombado diante das pessoas, consegue. Tiraram-lhe a roupa toda. Rasgaram as vestes, lançaram sorte sobre a túnica, algo nesse sentido. Mas quanto mais intentavam, mais ele amava. E mais ele perdoava. E mais ele reivindicava perdão. Então, o diabo deve ter ficado frustrado, porque não deu conta, não conseguiu. A descrição lá em Isaías 53 é perfeita, como um cordeiro mudo. A própria imagem do cordeiro já é perfeita. Não era um cabrito nem um bode, era um cordeiro. A mansidão, o entregar-se a quem vai imolá-lo, sem reagir, sem gritar, se permitir ser degolado, sem nem mesmo olhar com raiva e nem medo para o agressor, simplesmente se entregar. Então, esse plano divino foi perfeito. Um encontro em que Deus seria revelado. Por isso que é dito que o Filho é a expressão exata. Qualquer coisa que falarem do coração e do caráter de Deus para vocês, que não seja aquilo que Cristo demonstrou, não somente no viver humano, mas sobretudo no momento da crucificação, é mentira. Pode falar que é em nome dele, que foi ele que fez, que ele que enviou, que ele que cortou, que ele que degolou, que ele que mandou estuprar, que ele que... Não é verdade. Não é verdade. Quando eu digo que não é verdade, eu quero dizer não dos registros bíblicos, que estavam condicionados ao tempo e ao espaço, e a consciência e capacidade de compreensão do tempo da antiga aliança e dos rudimentos. Eu falo mentira daqueles que se apropriam de textos indevidos para o nosso tempo, com o fim de tentar fundamentar e tentar nos convencer a algo acerca de Deus.
Mentira daqueles que se utilizam de maneira equivocada, errônea e de maneira indevida da escritura veterotestamentária. Então Deus tinha esse plano. Quando todos vissem o perverso indo de encontro ao Cordeiro mudo de Deus, que em amor se entregaria voluntariamente, sem ao menos lhe proferir palavra alguma de maldição, o caráter mau do diabo seria então manifestado, ao mesmo tempo em que o coração de Deus se revelaria cabalmente, declarando que Deus é amor. O contrário é também aqui se revela. Se o Cordeiro de Deus, mudo, em completa renúncia, abnegação, não somente se permitindo ser agredido, psicológico e fisicamente, mas, sobretudo, amando. E Deus estava em Cristo, naquele momento, não imputando aos homens as suas transgressões. Seria o melhor momento para imputar aos homens as transgressões, sim ou não? Melhor momento, poxa. Era a hora que a terra se abriria, o lago de fogo sairia da terra e varresse e tomasse conta e matasse todo mundo, porque estava claro ali. Mas não, no momento mais dramático da revelação de apostasia e de rebelião, foi o momento de maior demonstração de amor. Era o ministério da reconciliação, era Deus em Cristo reconciliando os homens, era Deus em Cristo não imputando aos homens suas transgressões, era Deus não lançando na cara, era Deus não cobrando, era Deus não julgando, era Deus simplesmente dizendo: estão perdoados, porque Deus só pode perdoar. Até aqueles que sofrerão a morte eterna, o sofrer a morte eterna é o receber a maior expressão de amor de Deus. Porque o lago de fogo, que Apocalipse capítulo 20 diz ser a segunda morte, portanto, segunda morte equivale, é igual a lago de fogo, não um lago de fogo, isso não existe, tira isso da sua cabeça, não tem fogo nenhum para queimar ninguém. Você que é mau, e você sabe, porque Jesus falou: se vós que sois maus, não faria um tacho de fogo para queimar seu filho? Ou faria? Por que o nosso Pai Celestial faria? Se você que é mau não faz, e o nosso Pai Celestial vai fazer? Olha o diabo aí enganando todo mundo. Isso é um engano. O lago de fogo, diz a Escritura, é a segunda morte. A morte da extinção, porque a primeira morte é apenas um período intermediário até o dia do julgamento, entre essa nossa existência aqui e o julgamento final. O período intermediário é a morte. Mas a segunda morte é a morte eterna, portanto é a extinção. É quando os homens que finalmente continuarem a dizer: rompamos de nós as algemas ou os laços e sacudamos as suas algemas, fala assim: nós queremos viver fora de ti, o que não seria possível, porque nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos, ele é o princípio, ele é o cabeça, ele é o tudo, tudo existe nele. Então é Deus falar assim: olha, eu teria direito sobre você, de amarrar você, de falar: você vai continuar aqui, nem que seja sofrendo no seu pecado, na sua miséria, eternamente. Poderia ou não poderia? Mas é Deus, no maior ato de afronta do homem contra ele, fala assim: bem, se vocês querem ir, vão, porque a palavra perdoar traz a ideia de perder, e sobretudo a palavra divórcio. A palavra perdão tem a raiz da palavra divórcio, em grego, que significa deixar ir livremente. Perdão. Você quer sair da vida? Sofrer a morte eterna? Eu fiz de tudo, minha mão continua estendida para salvar. Mas se você quer ir, pode ir livremente. Perdão. Porque o contrário do perdão seria: não, direito é meu, eu criei, vai ficar aqui e ponto final. Então, naquele momento de maior expressão divina, do amor divino, numa relação de oposição
revelava-se também o espírito caído das trevas. Porque aquele que se transformava em anjo de luz e aquele que se transformava em ministro de justiça, ou aquele que estava transvestido para enganar, na hora ele mostrou tudo o que ele era. Toda maldade, toda podridão, toda inveja, toda rebelião, toda ira, todo ódio foram derramados sobre o Filho de Deus. Imagine quando ali, inspirado pelos espíritos das trevas, aquele soldado cuspiu em Jesus. Então o universo estava vendo que este que cospe, ministro de Satanás, por ele imbuído, ou dele imbuído, por ele enviado, não pode estar correto naquilo que ele disse. É a hora que tudo aquilo que outrora ele falou, que parecia verdade, agora se desfaz. Quando cuspiu, quando humilhou, quando zombou, quando escarneceu, quando foi até a última consequência de maldades contra o Filho de Deus, o caráter perverso de Satanás se manifestava. Olhem, portanto, para a cruz e vejam o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, e o Espírito de Satanás. Vejam nesses contrastes que o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Evangelho, e que o Espírito das trevas, o Espírito de rebelião, o Espírito de Lúcifer caído, o Espírito de ódio, de maldade, de perversão, o Espírito da queda, é aqui revelado. É isso aqui exatamente o que a Bíblia chama de carne e espírito. Muito simples. Quando se diz eu creio na mensagem da cruz, eu pergunto, você crê mesmo? Porque nós cremos não é naquilo que nós dizemos crer, nós cremos naquilo que nós defendemos e por defesa praticamos. Nós cremos naquilo que nós acreditamos e praticamos aquilo em que acreditamos. Pastor, eu estou meio confuso agora, eu estou ruim, fiquei ruim agora. Ruim. Porque então eu não criei. Calma, você está crendo. Calma. A fé também é orgânica. A fé não é algo pronto que se coloca aí dentro. A fé aumenta. Lembra que Paulo fala aos Tessalonicenses que a fé vai crescendo e, portanto, a sua fé já está crescendo. E na medida em que ela cresce, você vai abraçando, na mesma proporção de fé, é a proporção do Evangelho, do Espírito do Evangelho que você recebe. Talvez você possa reconhecer, com tristeza, que nós já deveríamos ter avançado mais. Mas dá tempo. Basta nós levarmos a sério as palavras que ouvimos, acolher no coração as palavras que ouvimos. Acolher no coração é sair daqui e não esquecer, meditar, ruminar, refletir, orar a palavra. E ainda tem pessoas que dizem que nós não oramos. Nós não oramos mesmo não. Esse lenga-lenga das igrejas pentecostais, não oramos e nem vamos orar, e não queremos orar. Ficar gritando, gemendo, cuspindo na cara do outro, não, isso é bobagem, isso é coisa da carne, do ego, isso é coisa de homens, invenção de homens. Orar é orar a oração do reino. Leia Mateus capítulo 6, 9 em diante. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a orar. Puxa, está lá, ensina. Então é só você ler e comparar com essas coisas que vocês vêm aí fora. Aí você vai saber. Então orar desse jeito nós não queremos mesmo não. Pastor, então eu vou sair. Pode sair, vai para lá, não tem problema. Aqui não vai ter. Pastor, estou sentindo fraco. Lógico, as tuas muletas foram tiradas,
O andar já foi tirado. Você agora é só você e a verdade, é só você e seu coração. Vai ter que aprender a caminhar no Evangelho, é na sua casa, são nos conflitos familiares, nos conflitos com os vizinhos, nos conflitos no seu trabalho. Vai ter que lidar com o problema da inveja que é grande, da língua solta. Vai ter que lidar com o problema da impureza, do adultério, coisas que estão dentro de você, te comendo, te corroendo. Você agora, não, mas lá era mais fácil. Lógico, lá você achava que era santo, que era bom, que era o melhor, que só você era salvo. De repente começou a sair de rato dentro de você. Rato, e barata, e percevejo, e escorpião. Aí você se assustou. O caminho do Evangelho, que é esse lidar aqui, essa verdade aqui em mim, e mesmo as obras das trevas é aqui dentro que acontece, é um caminho estreito. O caminho que conduz à vida é estreito, e a porta de acesso ao reino é estreita. E por favor, não confunda, quando fala reino, a porta do reino, o caminho do reino, é a mesma coisa que caminho e porta de salvação. Não gere dicotomia. Eu sei que nós já fizemos dicotomia disso aqui, quando estávamos no âmbito teológico, e não podíamos perceber que salvação é salvação. Ou você está sendo salvo ou não está sendo salvo. Não tem meio salvo e meio perdido. Pode ser meio salvo e perdido no processo que nós estamos, Mas temos que entender que quando Jesus falava do reino, é aquilo que Paulo fala de salvação. Leia os evangelhos, Jesus fala de salvação ou reino? Reino, 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 reino. Aí vai para as epístolas, salvação, salvação, salvação. É outro evangelho? Não é o mesmo. São os termos que mudam. Porque os judeus aguardavam a vinda do reino, a chegada em que eles seriam salvos dos seus inimigos, tal. Esse é o grande problema da teologia convencional e moderna. Por exemplo, o povo de Israel viveu uma história de batalhas contra vários inimigos físicos, não era? De nações. Eles não entenderam nada. Por que está registrado na Bíblia tudo aquilo em nome de Deus? Ouça bem isso. Por que Deus permitiu? Mas era tempo rudimentar, mas é Deus, falando, acontecendo, Por que Deus não falou, parou, pessoal, é rudimentar, mas vamos deixar esclarecido aqui uma coisa. Israel lutou contra várias nações, e porque não entenderam nada daquilo que aconteceu no tempo deles, é que quando Cristo veio, eles continuavam com a mesma mentalidade. Jesus vai nos livrar, ou o Messias vai nos livrar dos inimigos. Aí Jesus veio e livrou de quê? Ou intentou livrá-los de quê? Dos mesmos inimigos, só que internos. Ou seja, todos aqueles inimigos, saduceus não, os filisteus, os jebuseus, os heteus, os cananeus, os babilônicos, os assírios, os egípcios, olha lá para trás, todos eles estão na Escritura para representarem os inimigos que estão dentro das nossas almas. Por isso que lá naqueles textos, Deus batalhava com espada na mão, porque dentro de você, Ele está batalhando para destruir estes inimigos internos dentro de nós. Por isso que houve o choque. Você entende claramente, lê o Antigo Testamento. Batalha, batalha, sangue, batalha, corta o pescoço, tal, e vai, acontece, o negócio pega fogo. Aí vem Cristo, aí dá uma ruptura. Não, dê a César o que é de César, não faça isso, não resista o pé. Mas peraí, não vai continuar? Não é agora que vai dar cabo geral dos inimigos? Não, vocês não estão entendendo. Os inimigos não são eles. Os inimigos estão aí dentro de vocês. Os jebuseus estão aí dentro. Os heteus, os cananeus, os filisteus, estão todos dentro de nós. Todos eles aqui dentro. E aí o Senhor, sim, aqui dentro, luta com uma espada. Ele vai à frente da batalha. E aí nesse processo, Deus precisa de Gideões
precisa de Josué, precisa de homens de coragem que falam: eu vou enfrentar essa guerra aqui dentro e o Senhor vencerá todas por mim. Vou conquistar a boa terra, conquistar o prazer, a alegria, essa salvação, essa libertação dos inimigos. Página 186. Não, vou parar por aqui.